Gente, eu vou passar uma atividade aqui, no caso do Discord mesmo no YouTube, para vocês ouvirem enquanto a aula não começa. Beleza? Quer entrar? Sim. Ih, travou. O que você falou? Que eu entrei na atividade. Ih, deu problema na hora de colocar o vídeo aqui. Falou que não tá disponível. Vou colocar Chegou outro. o Kinder Tronc. Uma casquinha de wafer crocante recheado com autêntico creme com leite e chocolate. Kinder Tronc, sua deliciosa pausa.
Ok. Vocês podem fazer atividade agora, tá? Só clicar na portinha do lado do microfone. Ah, o azul saiu da chamada também? A internet deve ter caído. Aqui, então. Ila, me avisa aí se vocês conseguem ver o slide. Então, na aula de hoje, a gente vai começar a ver sobre lugares, que é um conteúdo mais pro HSK2, digamos assim. Na verdade, é um conteúdo meio distribuído no HSK, né? Então, eu meio que juntei os principais lugares, porque daqui a gente vai ver uma estrutura que vocês já viram com a Patrícia, tá? Mas a gente vai precisar desses lugares e dessa estrutura para poder fazer a próxima estrutura, que é um pouquinho mais complexa que essa, tá bom? É, Ila, você consegue abrir o microfone aí? Ah, Consigo, mas eu tô com crise de garganta, que aqui tá chovendo alguns dias. Por isso que eu tô escrevendo. então, porque eu queria perguntar para você se você lembra a diferença de Yao para Xiang. Aqui, ó. Ai, foi na última hora que eu participei. Eu até que me Yao, confundi. Xiang. O Yao é no sentido de você precisar, né? De querer, mas de querer que é uma coisa que é preciso, né? Isso. Precisar. Eu me lembro que eu E até Xiang, errei naquele exercício, eu errei isso. e o Xiang. Não entendi. E o Xiang, esse segundo aqui, seria o quê? Ai, porque é tão pequenininho. Deixa eu abrir aqui. Depois que eu tô olhando pela tela. É, é o gostar, não, né? Esse, tô confundindo. Tá? É o Shihuan. Ele confunde na pronúncia, que é um pouquinho parecido. Mas esse daqui é o Xiang. O Xinguang é o, é o gostar, né? Isso, aham. O Esse Shihuan outro é o é de. esse é o gostar. Esse outro é o de. É aquele outro de precisar. Não, é aquele outro de preciso. É esse? Ó, o Xiang é o Xiang? Você tá falando? É? Eu não me lembro. Sim. O Yao é o querer de precisar. Isso. O Xiang é o só querer. Mas é o É o querer daquele querer. que você não tem necessidade de fazer alguma coisa. É só vontade. Ok? O Xiang. Então, a gente vai ver essas estruturas de novo hoje. É, esses vocabulários hoje numa estrutura específica, tá? Então, nessa estrutura que a gente vai ver hoje, tanto o Yao quanto o Xiang, eles vão ser verbos auxiliares, porque eles vão, ou significa que a gente vai usar eles e depois deles vai ter outro verbo, ok? Então, eu quero fazer alguma coisa, nesse sentido, ok? Aqui, a gente vai precisar de sujeito, no caso, como a gente vai começar vendo o Yao, depois o sujeito, mais o verbo e o complemento. Nesse sentido, o Yao significa querer, mas no sentido de precisar fazer alguma coisa. Então, 我要学习汉语，我要学习汉语. Eu preciso, né, estudar 汉语, ou
chinês, mandarim. Nesse sentido de precisar, ok? Só que a negativa do Yao, o Bu Yao, né, que a gente usa o Bu para poder fazer a negativa com o Yao, o Bu Yao, ele não é utilizado para poder negar essa sentença de sujeito Yao, verbo e complemento. Porque eu não sei se vocês veem séries ou vídeos, enfim. O Bu Yao, ele existe na China, as pessoas falam, só que ele não é utilizado nesse sentido de negar a sentença, porque Buyao é uma forma imperativa de mandar, de falar que não quer fazer alguma coisa. Ela é muito usada para poder, quando você está discutindo com alguém, brigando com alguém, né, você fala Buyao. Então, geralmente, quando você vê séries, por exemplo, os personagens, quando eles estão discutindo, eles falam Buyao. Mas eles não falam normalmente no sentido de não querer, assim, uma coisa mais educada, sabe? Esse sentido de boial, ele é o modo imperativo, tá? É mais forte para falar, não é tão educado assim. Então, vocês não devem usar nesse sentido de negar o ial na sentença, tá? Então, para poder fazer esse sentido de não quero alguma coisa de uma forma mais educada, a gente usa o buxiang. A gente vai ver mais para frente um pouquinho, ok? Porque primeiro, eu coloquei aqui um exemplo do Yao. Então, por exemplo, o Yao a gente usa quando a gente quer falar de precisar de alguma coisa, né? Que eu coloquei, 你的电脑坏了，你要不要买一台新的? Então, o seu computador quebrou. Você quer, né? Você precisa comprar um novo? Nesse sentido de a pessoa provavelmente trabalha pelo computador, estuda, tem alguma coisa importante no computador. Então, como o computador quebrou, essa pessoa precisa comprar um novo. Está perguntando, você precisa comprar um novo? No sentido de querer, mas de precisar. Ok? Até aqui tudo bem? Até aqui tudo certo? Beleza. Agora, a estrutura com xiang. O xiang também significa querer, mas não é no sentido de precisar, é no sentido de querer mesmo, de desejo alguma coisa. Ok? Então, aqui, a estrutura que a gente vai ver vai ser o sujeito buxiang, verbo e complemento. Mas essa estrutura específica ela vai servir para negar o yao, a mesma estrutura com o yao. Então, a gente vai usar o buxiang como verbo auxiliar também, né? A ideia de não querer fazer alguma coisa. É educada, que nem eu falei, de negar uma pergunta anteriormente feita com o yao. Porque se você falar o buyao, é uma forma imperativa, é uma forma menos educada de falar. É usada em discussões, em brigas, enfim. Então, para poder negar a estrutura com Yao, a gente tem que usar o buxiang, ok? Nesse sentido de não querer, tá? Porque tem outras formas de negar também. Eu coloquei um exemplo de um diálogo, né? Então tem a pessoa A e a pessoa B. A pessoa A fala, 明天有考试，你要不要学习汉语? Então, tem prova, você quer estudar chinês no sentido de precisar, você precisa de estudar o chinês, prova de chinês, né, aparentemente. Ou tem chinês na prova e tem outras coisas também. Aí a pessoa B fala, 我不想学习，我已经准备好了. Eu não quero estudar, eu já me preparei bem. Então a pessoa deixou subentendido, né, na questão da conversa que essa pessoa já estudou antes ou já se preparou antes da prova, então não precisa fazer isso hoje, no dia anterior, né? É nesse sentido de não querer, tá? E a pessoa poderia, tipo, ter se preparado bem e estudar mesmo assim, sabe? Fazer uma revisão, sei lá, mas ela falou que não queria. É É que só a tudo bem? pronúncia de novo. É Buxian, Buxian, Isso, Buxiang, Buxian. Buxiang. Se eu não me engano, aqui, isso. Também coloquei ali. Fica Buxiang, Buxiang, Buxian, isso. Buxian. Só que você pode perceber que o Bu, ele é do quarto tom, ou seja, ele é Bu. Você tem que falar aquele bem rápido, né?
mais curto. Só que o xiang é do terceiro tom. A gente não muda quando tá no pinyin, mas quando a gente vai pronunciar, esse quarto tom ele costuma mudar para o segundo. Então, bu xiang, bu xiang, Eu tenho que xiang. lembrar. Não, tem que lembrar muita coisa. Ele acaba ficando mais automático depois de um tempo, porque na hora que você vai falar, você fala bu xiang, bu xiang, meio que não encaixa muito bem. Entendeu? Você tem que parar o bu para poder cortar e começar o xiang. Então, para poder ficar mais fácil de falar, você meio que emenda o bu com o xiang, então você acaba puxando um pouquinho do bu. Então, bu xiang, Bucha. aham. Quando tem, assim, 2 palavras, tipo essa que você faz junto, né, pronuncia junto, geralmente a gente foca mais na última palavra para pronunciar ela. Então, buixiang, aí eu dou a ênfase maior no terceiro tom. Esse no final, esse se pronuncia lá, né? Tipo, seria Raula, Raula, Aula é tipo Raula, isso, aula. Aham, Raula. isso. Você já conhece o Ijin Jubei? Conhece o quê? Esse daqui, Ijin, Não, não me lembro dele, não. o Ijin seria o nosso já. O Então, Indim, Ijin, tá, é porque Idim, assim, vou falar separado. Ijin, Ijin, Indim, Ijin é o nosso já no português. Então, eu já, aqui é o Junbei, Junbei, Junbei. isso. Junbei no sentido de preparar, é o verbo preparar. Só que essa estrutura em chinês, eu não sei se vocês viram ainda, então, Junbei Haola, você já viu essa Junbei. estrutura? Ele junto eu não me lembro, não. Se teve, foi algo que eu fiz. O Junbei é o verbo preparar, né? Ele vem junto com Hao, aqui. O Le, na sentença, só para poder explicar para vocês, podem aparecer o le, né? Tanto depois do verbo, quanto no final da sentença. Quando ele aparece depois do verbo, tipo, 我去了学校, O Lan eu a gente fui, já viu. Já viu. depois do verbo, né? Aham. Então, ele indica o passado. No final da ele indica o quê? Ele O que ele diga indica? que foi completo, né? Foi uma ação completa. Uma ação Ele, finalizada. ele indica também a questão da mudança. Então, por exemplo, 我生病了. Se eu colocar o 了 no final da sentença, essa sentença, 我生病了. O Também. Xambin é doente. Então, 我生病了 significa eu estou doente, que dá a entender que você não estava antes. Então, esse lã dá essa ideia de troca, de mudança de situação. Então, eu passei de quando eu estava normal, saudável, para quando eu estou doente agora. Ah, Entendeu? sim. É do Entendi. mesmo jeito que eu vou falar, por exemplo, a minha idade na China, né? Se eu já fiz aniversário, por exemplo, a gente está no final do ano, eu já fiz aniversário esse ano. Então, eu posso falar com o "le" no final, que indica que eu troquei a idade. Então, eu vou Uhum. colocar o 现在, para poder indicar que é agora. 23, que é 23. 岁了. Esse "le" no final está indicando que eu já troquei a idade. Que eu tinha Uhum. 22 no início do ano em algum momento, e agora eu já tenho 23. Ok? Essa é a mudança. O "le" tem esse sentido, tanto de indicar o passado, quando vem depois do verbo, quanto de indicar a mudança de alguma coisa quando vem no final da frase. Ok? Uhum. Então, nesse sentido aqui da frase, o "le" está no final da sentença, então ele está indicando mudança. Uhum. O "junbei", ele é do verbo preparar. Quando você coloca o "how" depois dele, você está indicando como que você preparou. O "how" é como se fosse um advérbio nesse caso. Sim. É como se tivesse falado, eu me preparei bem. Do mesmo jeito do português. Eu já me Uhum. preparei bem, ok? Entendi.
Tem que Então, lembrar que ele também tem esse função de advérbio agora. aí, então, essa sentença literalmente está falando: "我不想学习, eu não quero estudar. 我已经准备好了." Então, eu já me preparei bem. Então, esse "了" está indicando que, em algum momento, essa pessoa não tinha se preparado, mas ela já passou por esse processo e agora ela já está bem preparada para fazer a prova, ok? Uhum. Essa mudança de não saber para estudar para saber. E se eu Agora a quiser gente falar só bem, sem ter como é? Eu sempre esqueço a pronúncia. Lá, não, como é? Esqueci a pronúncia já. foi Lá. de Jubei Hao, Se eu tipo quiser assim, falar só bem, sem colocar o lá no final. tipo, por exemplo, assim, "我已经准备好", assim? É, se eu quiser falar só assim, eu estou bem, eu posso usar o how, né? Mesmo. Ah, tipo, "eu estou bem", "我很好", É, assim? é, "我很好", pode sim. isso. Porque Mas aí, nesse tipo, eu caso vou do "eu falar, estou", oi? é, um exemplo, uma brasileirada, sei lá, ela estava lá bem sentada. Uma bem brasileira, ela estava lá bem sentada. Eu não poderia usar esse how, né? Nossa, eu acho que esse caso do "bem sentado" eu não saberia dizer se tem no chinês, eu acho que não. Tipo, a bonita estava lá bem sentada e eu trabalhando. Ai, minha garganta. Acho que nesse caso aí não funciona igualzinho não. Eu tenho que ver isso depois, mas eu não sei dizer agora. A brasileira, as frases. Porque, no caso, se você quiser falar só "eu estou bem", seria "我很好", Ok? é Wohan. traduzido traduzido literalmente, porque "eu estou bem", né. Só que, você não precisa do "lã" aqui, porque é um adjetivo. Tipo, o "han" funciona como se fosse o nosso verbo ser, nesse caso, só que Uhum. ele não é traduzido como verbo ser, né. E é só para indicar que vem um adjetivo depois, porque na China a gente não fala, "eu sou tal coisa" ou "fulano é tal coisa". Aí quando por exemplo, "eu sou", "eu estou bem", no caso de estar, né, "eu estou bem", Uhum. a gente não usa o verbo estar, a gente só usa o "han" para indicar que o que vem depois é um adjetivo, está mostrando o estado do sujeito, Uhum. ok. Então, nesse caso, o Wuhan Hao não é tão comum. Na verdade, o Wuhan Hao por si só não é tão falado na China. Quando as pessoas falam, tipo, "como você está?", a gente geralmente não responde o Wuhan Hao, a gente geralmente responde, o Butsuo, por exemplo. Eu não estou, eu, 我不就 Butsuo, que é? Deixa eu colocar aqui. Ah, O Tsuo é de errado. Então, tipo, eu não tem ou errado ou, tipo, não estou mal nesse sentido, sabe. hum, A gente vai falar: "Eu estou bem", tipo, não tem nada, de errado, sabe. Tá tudo bem, é tipo isso. Soa. É mais comum de ouvir as pessoas falando do que o Wokan Pao. Geralmente o Wokan Pao é mais para as pessoas que estão estudando chinês, a gente usa mais essa estrutura do que os próprios nativos, ok? entendi. Nessa estrutura específica, o Weijin, Junpei, Haola, o "le", ele vem junto com essa sentença. É parte dessa, Le. é para indicar que a pessoa já se preparou, Uhum. ok? Mais alguma pergunta? Ok. Agora a gente vai começar a ver alguns lugares. E aí, com esses lugares, a gente pode fazer algumas perguntas, ok? Usando a estrutura que a gente já viu, do caso do Yao e do Puxão. Aqui a gente já tem um que vocês já viram, né, no caso. Já, já significa casa. E aí, tá, eu coloquei o caractere aqui do lado, né, pra como escreve e tal. Apesar de que eu acho que daqui a algum tempo vocês vão parar de usar, de ver essa escrita dos caracteres e começar a fazer mais sozinhos mesmo, né?
porque dependendo da quantidade de vocabulário, fica complicado pra gente colocar, tipo, imagem por imagem de como escreve. Os slides ficam muito cheios de coisa. Mas enfim, esse caractere, aqui essa parte aqui de cima é um teto, né? E dentro dele é um porco, como se fosse um porco deitado. Que por algum motivo, então me pergunte qual, mas o conceito de casa na China é um lugar, não é que eu tenho teto. Uhum. Coisa de comida, sabe, de criação para comer e tal, mas eu queria dizer especificamente por quê. Só que o conceito é esse, de casa, ok? Ok. Já no primeiro tom, o Já, tom retinho. Já. já. Ai, eu esqueci de desligar o microfone, eu fico repetindo. Não, mas pode repetir, é bom para ter interação aqui. E só para explicar para vocês, a gente está vendo agora, nessa aula, né, os lugares. Lugar em inglês, a gente fala di, fan, di, De fan, ir, ok? Di, fan, de lugares. Uhum. Aí eu poderia perguntar para você, por exemplo, ni yao qu xiaoma difang? Então você quer ir para qual lugar? Aqui, ó. Yao qu xiaoma difang. Caso esse yao de querer de precisar, né? Que é diferente de ni xiang qu xiaoma difang. Diferente. Mila, você tá na escola ou na faculdade? agora eu tô em casa. Não, não. Agora, tipo, nesse ano, no caso. Eu estou na faculdade. Então, você tem aula de manhã? Tem dia que eu Nizai. tenho. Oi? Alguns dias sim. Então, supondo que a gente está hoje de manhã conversando. Oh, meu E Deus, não quero aí, perguntar por tempo, eu não me lembro de nada. a gente está hoje de manhã conversando. Supondo que você tem aula hoje de manhã. Só que assim, sua aula começa às 7 horas, a gente está conversando às 6:30. Oh my gosh. Aí eu te pergunto, Niao te chama Difan? Você precisa de ir em qual lugar? Niao te chama Difan, que é o primeiro que eu mandei aqui no chat. Deixa eu pegar aqui do tradutor, para poder colocar É o para pin. onde eu preciso ir, é? É, aham, nesse sentido de precisar. Ah, como é escola, meu Deus. Como é escola? Como é faculdade? Que eu não me lembro mais. Tá. A escola, no caso, a escola, tipo assim, do ensino fundamental e médio, é 学校. Xuexia. Mas não é 学校. Xuexia. Agora, de universidade, é 大学, que é grande estudo. A tradução literal. Então, aqui fica. Vou colocar aqui. Vou nem jogar no tradutor, né? Porque a gente tem os dois tons. Mas, mas vamos fazer para ficar mais fácil. Aqui é 大学. Da Xue. Então, aqui é escola. Ok? Te chama de Ifan. Aí você fala, 我要去大学. Xue. 我要去大学. Eu não me lembro como é que pronuncia. Repete aí.去. É, Chu. aquele, é um I mais fechado. É como se fosse aquele U com trema. Chu. Chu. Isso. Chu da Xue. Só que o Yao fala Yao. Yao. O Wo Yao Yao. Chu. Wo Yao Chu da Xue. Tá Mas certo? aí, isso, o Yao Chu da Xue, tá certinho. Mas aí tem uma diferença.
Porque, por exemplo, se eu te perguntar às 6h30 numa segunda-feira, né, que é o caso de hoje, é, você tem que ir para qual lugar? Você fala, tem que ir para a escola. Mas se eu te perguntar, 你想去什么地方? Dá outro sentido. Ah, Consegue perceber a diferença dos dois? Do eu tô Yao pro, vendo. pro Xiang? É... é porque é o que eu quero, não? Onde eu quero. Isso. Aham. Então é pra onde eu quero ir, seria isso? Sim. Aham. E aí, como é que você responderia? A sua resposta ainda seria ir pra faculdade? Não. Bu, 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 bu. Ok. Perguntar uma coisinha Então, aqui rapidinho, fora, acho que é fora meio do contexto. Eu já vi pessoal na internet falando, respondendo não, tipo, bu, como mexer. E serve pra isso também, porque eu vejo eles usando isso pra tanta coisa. como Meixi você tá falando? É, é o Meixi? mei. Isso, Assim? isso. Porque o Meixi significa não tem problema. É, eles usam tanto, pra tanta coisa se mexer, que eu fico na dúvida pra que é mesmo, se eu posso falar pra não. Porque é tipo assim, por exemplo, eu, é, eu marquei com você que eu ia te ajudar a fazer alguma coisa hoje. Hum. Tipo, você tá se mudando, eu falei, vou te ajudar a carregar as caixas. Mas aí aconteceu alguma coisa, tipo, eu tenho que ir pro hospital porque uma conhecida tá lá. Aí eu falo, tipo, 对不起, 我不会去, 我不会帮你的忙, eu não posso te ajudar. Então, aí você fala, 没事, tipo, não tem Mentira. problema. Nesse sentido, entendeu? Ah, então não posso falar no sentido de não. É buchi, É, né? Buchi. 不是, o 没事, ele é mais pra não tem problema. Ah, entendi. Aí, então você consegue entender a diferença dessas duas estruturas do Yao pro Xiang, em questão Sim. de perguntas afirmativa? É Então uma que você eu quer. preciso ir naquele momento e a outra é o que eu, tipo, o que eu gostaria de, para onde eu gostaria de ir. Aham, exatamente. E aí, quando a gente fala "你想去什么地方", geralmente a gente pensa "我想去家", o botão "家", certo? Aí eu respondo o Ocean. Esqueci de novo a pronúncia, eu sou péssima aluna. 我想去, isso. 我想去é qual lugar? Oxanti, Aqui, vou Weibuti, colocar aqui. 我想去, Já, você pode falar 我想去, isso, é 家, Já, aí você pode falar 我想 Wo, 去我的家, Oxanti, 我的家, Wo, 我的, o Woda, de é que Woda. indica possessão, o de, então a minha casa. Ah, então eu O, falo isso de novo. Então eu falo a frase normal. Oxanti, aí falo de novo. O da Jan. isso, porque aqui você falando 我想去 é eu quero ir, 我的 minha 家 casa, 我想去我的家, entendeu? Então eu repito o Você tá duas repetindo aqui, vezes. mas os tem significados diferentes. Porque o Oxian, só o O do primeiro, o O significa eu. Mas quando Uhum. você usa o O junto com o the, ele vira para minha, meu, nesse sentido, de Ah, possessão, alguma coisa é minha, mesmo. entendeu? Então quando a Só gente tá fala. percebendo isso. Você não estudou isso, não? Mas acontece. Então, Woda, o the é minha. woda, dia, Isso. 我的家, woda, minha casa. dia. Uhum. Isso. O primeiro tom, certinho.
Então, essa é a diferença. Agora eu coloquei uma atividadezinha aqui, só para você entender como é que funciona, ok? Então, vamos ler essa sentença aqui, pode ser? Pode ser. Só uma perguntinha, rapidinho. Então, eu posso usar aquela mesma frase para no sentido de, tipo, eu gostaria, como a gente fala no português, tipo, eu gostaria de ir para minha casa. Teria o Isso, mesmo o sentido? Xiang, É, o o Xian. Xiang, aham. Xian. 我想去我的家，我想去吃饭, eu quero comer, entendeu? Nesse sentido. Não no sentido de estar morrendo de fome, de precisar de comer, mas é tipo, eu estou com vontade de comer, sabe? Mas tranquilo. Beleza? Entendi. Uhum. Você pode ler essa sentença aqui pra mim? Xiao Wo Ka? Não, que? É you, esse daqui, ó, Yo you, Yo ke, Ke Ke. isso. 下雨有课, Xiao Yo Ke. aqui. Ah, the Não, eu me confundo sempre os acentos. Esse acento assim, ele é o acento mais brusco. Ele começa e acaba rápido. O the, Os dois. 但是, the shi, the shi, wo, zaijian, xifan. isso. 我下午有课,但是我在家吃饭. Então, eu tenho aula de tarde, mas eu como em casa. Eu achei essa estrutura, essa sentença. Eu tenho que almoçar em casa, mas eu tenho aula de tarde. Então, aqui tem essa sentença aqui embaixo, que é para você transformar usando a sentença do Yao ou do Xiang para falar que você tem que voltar para casa rápido. Então Como é é que o você Yao, né? falaria? Que tem que usar aqui. Você precisa, né? Nesse sentido. Wo, Yao. Não, tem um, O Yao tá certo. É certo? sujeito Yao, wo Yao. O Yao. Como é voltar, meu Deus? E é esse daqui, ó. Quadradinho com quadrado no meio. Rui, Wei. Quando tem o UI, assim, na verdade, é Wei, na hora de Wei, pronunciar. Isso. Wei, Wei. Wei. Então fica o Oi? ao Wei, Oial, Wei. Wei. Aí fica o Oda, né? O Oda, Tá. Oial, Wei, Voda. o Oda Jian, que é para minha casa. Já. Assim? Não tá aparecendo. Nesse caso, você pode falar Oial, Wei, já. Só falar, tipo, eu preciso voltar pra casa. Não tem que usar o Oial, Dan Wei, para minha já. casa? Eu não tenho que falar Woda, o tipo, Dan? minha casa. Mas nesse caso, assim, você pode falar só casa. Oial, Wei, já. Eu tenho que voltar pra casa. Igual no Ah, português. A gente não falou, eu tenho que voltar pra minha casa. A gente pode falar também, mas a gente pode falar. Oial, Wei, já. Eu tenho que voltar pra casa. o ao Indian. Wei, já. Wei, já. Isso, certinho. Então, e aqui, no caso de vocês não aprenderam como falar rápido, né? Rapidamente. Então, eu Mas é coloquei aqui a resposta, né? Como é que ficaria? Então, ficaria, 我要快点儿回家，快点儿回家. Wai, Esse, já. oi, 快点儿, pergunta que você faria. Não, eu tava vendo se era Wai, já, né? A pronúncia. Isso, Wai, já. 快点儿, O Wai, já. Ui.
já, fui Isso. já, né? Só que esse Fui já, esse 回家 fui já. ok. Só que esse R aqui é porque, na verdade, são, palavras diferentes, né, então ficaria 快点 R, 快点 R. Só que na hora de falar, a gente esse R, ele meio que junta com a palavra anterior. Então aqui ficaria DR. DR, A gente não fala DNR, a gente fala DR. DR. E esse R daqui que eu tô mostrando para vocês, ele na verdade é um sotaque, é um regionalismo da China. Então pessoas que são do norte usam muito o R para falar. A gente que fala 我要快点回家 sem o R, ok? Ele é só é um sotaque, mas assim, ele aparece bastante, vocês vão ouvir bastante em vários lugares. Então a gente tá trazendo aqui para vocês se acostumarem, tá? Ai, tá gravando, meu Deus, eu aqui falando. Eita, Não, mas a intenção é essa, a aula é pra isso. só sabia não calar a boca, não. Gente, desculpa. Do embuti. Meio assim, me engaita. Você tem que falar, né? Porque é uma aula justamente para isso que serve. Então, esse quaidar é uma estrutura que a gente ainda. Não sei se vocês viram com a Patrícia? O quê? Eu não vi? O quaidar, essa estrutura do quaidar. Ah, eu acho que a gente viu. Eu acho que a gente viu. É que eu não tô lembrada mesmo, mas se eu não me engano, ela falou na. Acho que foi ela que deu uma aula sobre tempo, né? Eu acho que deu. Então, Não lembro. você conseguiria falar a diferença de quaidar, assim, e zaldiar. Qual é a diferença dos dois? Hum, Quaidar e zaldiar. ai, não lembro. Não, é o Quaidar Obutidal, significa né? O Obutidal. Judão. Eu não sei. Se você quiser falar, eu não lembro, é o Obudida. O Obuti. O Obuti. Então, o I'm sorry, Quaidar guys. I'm sorry. vai em todas as línguas possíveis. Quaidar, ele significa rápido, rapidamente. Aham. Quaidar. Agora, o Zao, fala Zao Wan, ou Zao Shanghao, Zao Shanghao. O Zao significa o quê? Na O aula, Obuti. a gente sempre começa a aula falando Wan Shanghao. Ah, é... Ai, Zao meu Deus. Shanghao significa o quê? É... Ai, é bem-vindos, né? Então, Não. eu vou É. mostrar o caractere para você. O Zao aqui, tá vendo que ele tem um quadradinho riscado em cima? Esse quadradinho riscado assim no meio, ele é o desenho do sol. Então é o desenho de um sol, ok? Que tá em cima. E tem uma cruzinha embaixo, assim, né? É como se fosse o sol subindo, Ai, boa nascendo. noite. Vamos de novo. O Wan Shanhao é o que a gente fala aqui na hora que a gente vai dar aula para vocês. Wan Shanhao, Shanhao. Eita, nossa, deu. Que puta verde. Wan Shanhao. É o que a gente fala sempre para vocês na hora de começar a aula. A gente tem aula quando? Em qual horário? À noite. Isso. Então, ele significa boa noite. Buenas noches. Agora, Zhao Shanhao significa o quê? Pensando no caractere, que é um sol nascendo. Esse é Fica no mais horizonte. cedo? Mais cedo? Isso. Então, Não. Wan É? Shanhao significa. Zhao Shanhao significa o quê? Qual a estrutura? Zhao. Eu vou pôr aqui.
Hao. Aqui. Tá vendo que é a mesma estrutura do Wan Hao, Aham. só que com Zao. Se É, Wan porque é de manhã. significa Bom dia. isso, bom dia. Então, esse Zao significa o quê? Quando o sol tá nascendo. É qual o período de tempo do dia? Pela manhã. Então, tá tarde no dia. Não, tá não. Então É tá o como se quê? fosse pela manhã, né? Como se fosse Isso. Se não tá mais tarde, então tá cedo. o quê? Tá cedo. Esse sentido de cedo, que é o que eu quero que você fale. Então, tipo, quaidear é rápido. Zaudear é no sentido de cedo. Então, zaudear é mais cedo, um pouco mais cedo, Ah, entendeu? Então, se eu for falar essa mesma sentença aqui, ó, 我要 quaidear 回家, eu tenho que voltar para casa rápido. Se eu trocar esse quaidear para zaudear, 我要 zaudear 回家, significa que eu tenho que sair da escola mais cedo para voltar para casa mais cedo, agora eu entendi. ok? A diferença? Você está ficando lá na escola até o final. Pô, a aula acaba meio-dia e meia, você tá saindo meio-dia e meia, mas saindo rápido para casa. O Aham. outro, você tem que sair mais cedo da escola, você sai, sei lá, meio-dia, para poder chegar na sua casa meio-dia e meia, por exemplo. E eu não mudo mais nada na frase, só coloco, só troco o i quaidian, quaidiar. Se você quiser falar, tipo, eu preciso chegar em casa mais cedo e eu preciso chegar em casa mais rápido, é só trocar o quadiar pro zaudiar. Só trocar os dois, Hum, entendeu? Mas nesse sentido de eu preciso chegar em casa de alguma forma, sabe? Mais cedo ou mais rápido. entendi. Nesse sentido, tá? Até que tudo bem? Tá. Aí, outro difang, outro lugar, é 图书馆. Tuxu, 图书馆 tuxu, é a biblioteca. Tem 3 caracteres, é um dos poucos caracteres, um dos poucos palavras em chinês, né, que tem 3, que a maioria é 2. Mas 图书馆, e só para vocês saberem, né, vocês já viram o shu, que o shu é livro, né? Shu, livro, ok? E aqui é guan, guan. Quando tem esse caractere guan, geralmente indica lugar, tá? Vocês vão ver muitos lugares, alguns lugares com guan no final, outros com dian. Aí, todos esses finalzinhos significa lugar, tá? Então, ficaria tu, segundo tom de pergunta, né? Tu, shu, an, tu, shu, an. Entendeu? Vamos repetir? fica tuxu, van, Isso. Aham. Beleza. Agora, outro lugar. Ah, a gente tem Gong Yuan, Gong Yuan, gon, wan, Gong Yuan. uyan, Isso. Aham. O Gong aqui é comum, uma coisa pública das pessoas. Ok? Yuan também indica um lugar. Por exemplo, esse Yuan vai estar em Yi Yuan, que é de hospital. Ele também indica lugar. Gong Yuan. gan, yu, Tá. Aí aqui a gente tem outro lugar. Que eu falei do Dian, você lembra? Do Dian, que também significa lugar? Aqui é do loja. Loja fala Shang Dian. Shang Dian. chan, jie, Só que o Dian é no quarto tom, tem que falar um pouquinho ah, mais rápido. Shang Dian. chan, jie, chan, Isso, jie, isso. Shang Dian, tá? E tem que fechar o N com a língua, ó. Shang Dian. chan, jie. Isso. Tá Shang Dian. fechado? Jie.
Ó, você tem que encostar a língua no céu da boca na hora de falar. Shangdian. Xandie. Foi? Deu uma melhorada. É porque a gente tava falando Dian. Só que assim, no final da garganta, ele é como se fosse NG. Como se fosse esse chão aqui, ó. O chão a gente fala chão, com a Xan, boca aberta. Isso. Chão. xan. Agora o Dian, a gente tem que falar N. N. Entendeu? Ah, Jê. 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 Tem que fazer o no final. Dian. Jê. Beleza. Porque você não pode falar Shangdian, Shangdian. Todos eles são sons diferentes, ok? Aham. Você fala Shangdian, Jê. Jê. ok? Agora aqui é supermercado. A gente fala 超市, 超市, Tchau. Xu. isso. 超市, o Tchau. 超 Xu. 市. Esse 超, ele significa literalmente super. 超. Se eu não me engano, eu vou poder falar, por exemplo, ela é super bonita. Tá? Tchau, 漂亮, alguma coisa assim. Entendeu? É tipo de tchau de super. E o shi é de área, de lugar também. 超市, supermercado. Ok? Certo? Ok. Agora, outro lugar, o banco. 银行, 银行, In, han, 银行. Tá. in, han, 银行. Aqui esse han é aberto mesmo, tá? Han. han, In que é fechado. É in, han, in, han. exatamente, banco. Agora temos a escola, né, que a gente já falou hoje. 学校,学校,Shui, xiao. 学校, escola, tá? E aí eu peguei outra atividadezinha. Primeiro vamos ler o meme aqui, né? 又要去学校了，又要去学校了. Você consegue entender aqui o que está escrito? Hum, min, tian. É amanhã, não, né? Aqui, não, não nessa parte do branco aqui do Mintian, essa parte do meme aqui, ó. 又要去学校 Entendi. 了. Ah, eita. Hum, Eu vou dar a letra aqui para vocês. Esse yo aqui, ele significa de novo. De novo. 要去学校了. Então, o que que significa 要去学校了? e a escola? Não, é a escola. Não. É a Ai, meu estrutura que Deus. a gente já falou hoje, ó. 要去, Esse é o tu. Esse aqui é o yao. Esse é a 学校, escola. aqui, ó. E 学校, esse é o passado. Ou esse é uma cor que já aconteceu. Qual é esse primeiro mesmo que eu não lembro mais? 又 é de novo. 又 E a escola de novo? 学校, 学校. Eu preciso e a escola de novo? Não. Isso. Aham. É? É. Tá escrito literalmente, né? Precisa ir pra escola de novo. O lá, eu não entendi por que que ele vai aqui. Ele não é Hã? uma Ele não coisa. indica o passado aqui, porque depois de especial. Ele indica mudança. Que a pessoa está em casa, essa mudança de ir para casa para escola, da escola para casa, da escola para casa, para casa para escola. Entendeu? Uhum. Eu pensei que Essa só troca. usava quando eu tivesse feito a mudança. Então, mesmo não tendo feito, usa, né? É nesse sentido, da pessoa no dia anterior estava na escola, agora está em casa e aí precisa mudar para a escola de novo, entendeu? Ir para a escola de novo. Entendi. E o te fecha aula. É a pessoa que é atrás das gatas.
Ok? Deu pra entender? Deu. Como é que pronuncia esse primeiro de novo que eu esqueci? Por favor? Yo. Vou colocar aqui no Yo. tradutor pra você ver. Yo. É o segundo Yo. aqui. Yo. Quarto tom. Yo. Isso. De novo. Se você copiar e falar os dois aqui agora. Não Yo. deu. Não. Yo. Segundo. Ok? Uhum. Yo. Deixa a aula. Eu acho que a gente já tinha visto ele, é que eu não me lembro. Lembrava mesmo. Então, tem outras estruturas que a gente usa esse yo também. Por exemplo, a gente pode falar essa pessoa é bonita e é inteligente. Vou colocar como menina, né? Jaga Nishin, ou isso é errado, né? Nishin. Yo Xiaoyang, ou Chongming. Então, essa estrutura a gente usa dois yo. Dá pra ver os dois aqui? Uhum. Significa é alguma coisa e é outra coisa. Você vai ser Uhum. pontuando duas coisas do sujeito. Ok? Diga sim, então essa pessoa, essa mulher, bonita e é inteligente. É nesse sentido de é e é. Entendi. Ok? Esse yo é usado para outras coisas também, mas nesse sentido que a gente está vendo aqui agora do meme, yo yao qi xue xiao, é do de novo. Ok? Uhum. É Lá. que eu lembro que eu já desenhei, ó. Eu acho que eu já até fiz esses tracinhos aí. Resumindo, esses tracinhos. Se a pessoa escutar isso, tracinho, eu precisei Esse Hanzi, caractere. Isso. assim. Então, agora essa frase aqui em branco. Pode ler pra gente? Mindian, eu acho que é em relação a tempo. Isso. Você tinha falado certo na outra vez. É Mindian, não, é o segundo, né? Entendo. Não, mas você tinha falado o Mi, significado dele na outra vez. Você tinha falado Mindian, certo. Aham. é pra eu ler? Isso. Mindian, ni, ao, não, tem que ser rápido, né? Ao, Yao. Esse Y tem som de I. é, Yao. Yao, Yao, Bu, Yao. Mas eu disse que não podia colocar o Bu, Yao, porque parece Eu vou explicar depois. Né, cara? Só vou ler a pronto. frase primeiro. Bu, Yao, o Tu, Aham. Xue Xiang, Xue Xiang, 学校。aham. Xue Xiang. 明天你要不要去学校？Ok? Agora eu vou explicar esse yao bu yao para você aqui, ó. Yao bu yao. Então, a gente viu lá no primeiro nível como é que faz perguntas em chinês, certo? Uhum. A gente tem dois tipos de perguntas. As perguntas com os pronomes interrogativos. Então, quem, quando, onde, como, por quê. E as Uhum. perguntas sem os pronomes interrogativos. Então, você gosta de tal coisa? Fulano quer fazer tal coisa? Perguntas, a gente usa o ma para fazer perguntas. Você lembra? Uhum. Uhum. O pronome interrogativo a gente não usa nada, só o pronome interrogativo já indica que é pergunta. Então, por exemplo, de cheia, aqui, ó, de cheia. Quem é essa pessoa? De cheia. Eu usei o shei, que é quem? É um pronome interrogativo. Então, eu não preciso usar o ma para fazer pergunta. Agora, se eu quiser falar, ni xi huan 学习韩语吗? Tem que usar o ma para indicar a pergunta. Eu estou usando o verbo 喜欢 e não tem pronome interrogativo.
Você não vê o Uhum. pronome interrogativo, você usa o má. Agora, tem outro jeito de não usar o pronome interrogativo e de fazer pergunta, que é repetindo o verbo na afirmativa e na negativa, igual a gente fez aqui nos slides. Então, por exemplo, 明天你要不要去学校? Você viu que eu não coloquei o ma aqui? Aham. Se eu quiser colocar o ma, eu tenho que tirar o yao, colocar aqui, e yao去学校吗? Entendeu? Entendi. Eu usei o yao como verbo, não tem pronome interrogativo, então eu tenho que colocar o ma. Só que se eu colocar ni yao, bu yao,去学校, eu não preciso usar o ma, porque o yao bu yao já indica que é uma pergunta. E chão por chão, por exemplo, indica que é uma pergunta. Mas aí eu vou colocar o bu. Não entendi essa parte. O bu com verbo? A gente vai sempre colocar o verbo mais bu mais o verbo. Ah, Então você tem. então se fosse como gostar, eu colocaria bu shi huan, né? Xifan, bu, xifan. Tipo assim, é só porque que o verbo tem dois caracteres, aí eu não tenho certeza se é shibu, xifan ou xifan, bu, xifan. Mas Ah, funciona de um jeito diferente. O que eu tô te falando aqui do verbo mais bu mais verbo é com um caractere só. aham, Ok? entendi. Com dois caracteres, eles funcionam de um jeito diferente. Porque tem caractere que, tipo assim, se for. Tem verbo que é verbo junto com complemento. E se for verbo e complemento, tipo, 吃饭, o 吃de comer, o 饭 de refeição, tipo assim, e 吃不吃饭, eu posso separar o 饭, entendeu? Porque o 吃 é verbo e o 饭 é objeto, é uma refeição, não é um verbo. Então, quando eles são verbos e objetos juntos, numa palavra só, para indicar uma coisa só, a gente pode separar eles e colocar outras coisas no meio da sentença. Tipo, 吃一个饭, comer uma refeição. Pode separar o verbo e o objeto. Agora, quando é verbo e verbo, a gente não separa. Entendeu? Ok. Quando é verbo e verbo, geralmente a gente repete eles tipo A, B, B. Tipo, verbo, verbo, é o verbo um e verbo 2 verbo 2. Uhum. É um pouco mais Quando é verbo complicado. e objeto, não separa, né? Quando é verbo e objeto, separa. Ah, Eles é o separam. contrário. É, porque o verbo e o objeto são de categorias diferentes, eles não são tão próximos. Agora, quando a gente está falando de verbo e verbo, os dois são da mesma categoria. Eles são juntos. Beleza? Uhum. Beleza. Então, quando eu estou falando desse yao por yao, aqui, ele precisa do yao na frente e depois do buyao. Aqui, ele está indicando só que é uma pergunta, ele não está falando, tipo, buyao, como é que é? Imperativo. Ele não está fazendo uma coisa tipo de briga, de imperativo. É uma pergunta, Uhum. ok? Porque tem um yao na frente aqui, ó. Yao. O yao. Fica verbo, bu, verbo, né? Como tu disse. É. Aham. Isso. Yao, bu, yao. Ti, xue, xiao. Então, amanhã, você quer ou não quer ir para a escola? Você precisa ou não precisa ir para a escola? Né? Nesse sentido. Aí responda tanto na afirmativa quanto na negativa. Como é que ficaria na afirmativa? Hum, Sure? Não. Ai, meu Deus, como é que eu respondo na É só, afirmativa? não Eu precisa de falar vou. sim, só fala tipo assim, quero ir eu preciso ir para a escola. ah, Amanhã, né, no caso. eu tenho que falar amanhã também? É, Ai, aham. não vai ter tempo. Então, eu vou mudar só o ni pelo o. Mentira.
我好 Yao, bu, com I. O yau. Eu Yao. sempre esqueço. Isso. Yau. Aí tiro o buau É, o Buyao. Aham. e fica o chu, xuexiao. Não, Isso. xuexiao. Isso. Certinho. Fica 明天我要去学校. Ok? Ah, E na negativa? aí eu acho que fica o minjian, o buyao, chu, xuexiao. Fica assim? A sentença que a gente estudou hoje. Ai, não, não posso. Desculpa. Isso. Eu faço que eu decorei depois. Essa sentença não esquece do É, Ebudi. aquela musiquinha. Aquela musiquinha que tu mandou. Do Ebudi, Ficou o na Obu cabeça. Shohanyu. Aquela musiquinha do Obu de Dawanyu. Ah, ok. É, não posso colocar, então fica. Ai, meu Deus, como é o nome do outro? Não, Shihu. Não, Shihu. Eu sempre quero pensar em. Eu sempre penso em Shihu. A dica que eu dou é que tem no chat aqui. Ai, peraí. Aqui, ó. Ai, cadê? Cadê? Ah, Oi, Priscila. Oi, Shanhao. é o Wo Shanhao. Não, Bu Shanhao. Au? Bu. Cadê o Porque eu, terceiro? porque eu. Xian. Não. Xiang. Vamos voltar lá para a frase. Deixa eu Xiang. voltar aqui. Então Então, fica a Min. Não. Minjian, Wo, Bu, Xiang, Zhu, Xuexiao. Xuexiao. isso. Aham. No sentido de eu não quero ir pra escola. Aham, eu não Ok? quero. Aham. E fica aqui. 明天我要去学校。明天我不想去学校. Aí tem um meme aqui. Mama, Eu queria falar assim, 我不想去学校. rapidinho assim. Xuexiao. A Priscila chegou e disse 去学校. que quer fazer as próximas. Vai fazer o quê? Oi, As Priscila. A Priscila colocou aqui, eu quero fazer todas as próximas. Gente, eu até faria, só que eu fui fazer exame de vista e eu não tô conseguindo enxergar nada, não tô vendo nem a cara da Milena. Meu Deus. Aí, por causa daquele colírio que pinga, Ai, aí eu ela só vim aqui pinga. pra dar uma boa Ah, noite mesmo. boa noite. Ok. Aí, é só para poder avisar para você, Priscila. A gente está estudando a estrutura YAL de precisar, de querer, né, mas de querer, de precisar, de ser necessário fazer alguma coisa. E a estrutura do Xiang, que é de querer, mas de querer por vontade, não de necessidade. Ok? Só Ok. que aí a gente já falou, um resumo bem rápido aqui, que o YAL, para fazer pergunta, tipo, de querer, de precisar fazer algo, a gente precisa usar o sujeito YAL, o verbo, né? Porque precisar fazer, entendeu? E o algo que é o complemento. Mas para poder a gente negar esse você precisa fazer algo, a gente não pode usar buial para negar. Porque esse buial é no modo imperativo. Ele indica que você está querendo brigar, tá, tipo, não está sendo educado com a pessoa. Entendeu? Poder falar que não quer, não precisa fazer algo, né, no caso, a gente usa a negativa do buchão, no sentido de não querer. Ok? Para poder amenizar. A gente não fala, tipo, eu não preciso buial, nesse sentido de imperativo. A gente fala buchão, ok? Porque o Entendi. buial dessa ideia de briga, sabe? Se você ver série, por exemplo, vocês vão ver muito buial quando eles estiverem discutindo. Qualquer pessoa, qualquer personagem, criança, enfim. Está falando dessa diferença do afirmativa para negativa. E os nomes em alguns lugares, a gente já viu aqui. A gente já viu Jia, que vocês já viram antes no nome. Jia, Tushuguan, biblioteca. Tushuguan, Gongyuan, parque. Shangdian, loja. Loja de conveniência, essas lojas normais. Chaoshi, supermercado. Chaoshi,
banco, 学校, escola. E aí a gente tá indo agora pro restaurante, ok? Restaurante é 饭馆, Fan de 吃饭. Vocês lembram de comer? 吃饭, comer uma refeição. Uhum. Esse fan significa literalmente refeição. Então, quando a gente fala 吃饭, quer dizer o sentido geral de comer, mas é comer uma refeição, não é comer fruta, é comer, sei lá, doce, é comer uma refeição. Ok? Então, 饭馆, esse guan indica lugar. Guan, ok? 饭馆, restaurante. A gente tem também 医院, hospital. Yeah. 医院. E esse 医院 é uma pronúncia muito parecida com aquele 医院 de Bom Yuan, apesar de não ser o mesmo caractere. Aqui, ó. 医院 do Bom Yuan. Vocês 医院 aqui. E é Bom Yuan do parque. E esse 医院 de hospital. Ele é parecido a fala, né? Apesar do tom ser diferente. E tem esse mesmo, essa mesma parte do caractere aqui, do yuan, que é de pronúncia, tá? Yuan, ok? Hospital. A gente tem youju, que é de correio, youju. Peguei alguns não tão comuns, assim, tipo correio, a gente não, por exemplo, no HSK, até agora a gente não chegou a aparecer correio pra gente, então, assim, tô trazendo de fora pra vocês mesmo, tá? Só de curiosidade. Youju. Aqui tem 酒店. Esse 酒 teria de 啤酒, 白酒, de bebidas alcoólicas, sabe? 酒店. Eles chamam de hotel 酒店. Um lugar que vende bebidas alcoólicas. Só que na verdade significa hotel. 酒店, ok? E aqui, mais um para vocês com 3 caracteres, que a gente viu a biblioteca, né? 图书馆, biblioteca. Eu trouxe aqui papelaria, 文具店. Esse 店 também de lugar. 文具店, ok? Ok. Último, a farmácia. Vocês já estudaram como é que fala remédio, né? Gente, Oi. vocês já estudaram como é que fala remédio? Não lembro, nem a Priscila. Também não. Eu adianto para vocês aqui. Para falar de remédio, a gente usa yao. Yeah. Yao. Remédio. Yao. Yeah. Então, uma farmácia, a gente fala yao dian. Yao dian. Yeah, ok. Um lugar que tem remédios. Ok. Yao dian. Aí, por exemplo, se a gente quer falar, tipo, você tem que tomar remédio, comer remédio. Se o remédio for comestível, a gente fala 吃药, de comer remédio. Se for bebida, porque na China tem alguns medicamentos que são líquidos, tipo sopa, sabe? Erva e tal, tipo chá. Você fala 喝药, tá? Tem os dois, tanto do 吃 quanto do 喝. Dian, de farmácia. Yeah. E aqui eu trouxe uma atividade. Então, vou deixar aqui para. Eu vou ler, e aí a Priscila vai responder, ok? Coitada, a Priscila Já não que tá ela não consegue enxergando. enxergar. Já que ela não consegue enxergar, eu leio. Oh, meu Deus do céu. Coitada, Priscila, me ajuda. Não sei nada, mas ajuda. A pessoa sabe o mínimo que é a outra querendo ajudar. Beleza, então vamos lá. A sentença é Mama Xambinla. Mama Xambinla. Então, a mãe, Mama. No caso, a minha mãe, Mama Xambinla. Minha mãe está doente. Igual eu falei com a Mila antes, esse lã indica mudança no final da sentença. Então, tá falando que a mãe antes não estava doente, ela estava saudável, agora ela está doente. Ok? Mama Xambinla.
Então, a minha mãe ficou doente. Está doente. Agora, usando a sentença com Yao ou Xiang, Priscila, responde para mim. Como que fala que você precisa ir na farmácia comprar remédio? O que fala farmácia mesmo? Yao Dian. Yao Dian. Yao-jian. Uhum. Seria tipo. Wo, wo yao Aham. O ti. Yao. Eu confundo a ordem, mas aí, tipo, usaria o ti de ir Isso. e Aham. Isso. O Yao Chu. Eu preciso o ir. yao ti. Mai. Aí eu não lembro como fala remédio. Aqui, ó. Tá no próprio nome da farmácia aqui, ó. Yao. É esse caractere daqui. Yao. Não, então ia ficar wo yao ti yao dian mai yao, seria isso? Isso, exatamente. Certinho. Não disse? Eu preciso ir na farmácia comprar. Oi? Batendo palmas pra Priscila. Obrigada. Ai, a Patrícia sabe fazer isso. Aqui. Será que eu consigo? Não sabia que tinha isso, que legal. Não, não consigo. Não tem som. Sou triste, não estou feliz. Tem aqui. Tá. Depois de 20 anos. O importante é que deu certo. Tudo bem, eu aceito. Bem natural, bem espontâneo, assim, na hora, sabe? Ok. Então, aí, deixa eu só mostrar aqui no slide, então, como é que fica a sentença. Aqui, ó. O mamãe chambinha. 我要去药店买药. Ok? Caramba, mentira que eu acertei certinho mesmo. Eu chutei mais. Eu não lembrava se era mais de vender, se era mais de comprar. Eu também não ia Porque lembrar do tem os mais, não. dois. Tem os dois. Tem o mais de vender e o mais de comprar. Só que o tom é Ai, diferente. mas que bom então, é isso aí. Isso aí. Arrasou. Então, Arrasou mesmo. Eu não tinha lembrado do mais, não. Nem ia lembrar. por essa. Na aula de hoje é isso, né, que a gente vai ver, os lugares. E a estrutura Yao e Xiang, ok? A aula que vem, eu quero que vocês estudem esse vocabulário que a gente passou hoje, tá? Que a gente viu hoje, porque a gente vai precisar deles para poder fazer outra estrutura, que é um pouquinho mais complexa, ok? A gente vai aprender a falar, por exemplo, a gente vai aprender a falar direções, tanto tipo norte, sul, leste, oeste, noroeste, sei lá o que em chinês, quanto tipo em cima, embaixo, na frente, atrás, na direita, na esquerda. A gente vai precisar dessas direções para poder juntar esse vocabulário de lugares com o vocabulário de direções. E a gente vai fazer a estrutura do, por exemplo, minha casa está à direita do hospital. Minha casa está a noroeste do mar, sabe? Tipo de estrutura. A gente vai pegar um pouquinho de cada, ok? Eu preciso que vocês estudem esses lugares. Tudo certo? Tem alguma dúvida até agora? Tudo certo. Comentário, alguma reclamação? Exclamação, não consigo enxergar o slide. Mas Tudo para isso tá bem. tranquilo, eu acho. Parece fácil, vamos ver se eu consigo decorar o vocabulário. Uhum. Então, e essa questão de vocabulário, eu dou a dica para vocês. É mais fácil de você gravar, por exemplo, norte, sul, leste, oeste, você gravando norte. A própria palavra Beijing. Você sabe Pequim? Em chinês é Beijing, Beijing, Beijing. Aqui. Esse Bei do Beijing significa norte. Então, o Jin é de capital, então é capital do norte. Beijing, Pequim. Então, você gravando Bei, fica mais fácil de você gravar os outros. Brasil. Aí, ó. Baxi. Esse Xi é de oeste. Você tem que fazer todos Olhando os pro negócios. lado. É norte, leste. É de oeste. Fica mais fácil de você assimilar com nomes assim. Ok?
A gente vai ver direitinho isso daí, mas por favor, gravem os vocabulários, tá? Façam perguntas para cada um. Tipo, você quer ir para tal lugar? Eu quero ir para tal lugar? Eu preciso ir para tal lugar? Então, criem situações hipotéticas. Por exemplo, o remédio acabou. Eu preciso ir para a farmácia. Para vocês usarem essas estruturas, ok? Ok. Então é isso para a aula de hoje. Qualquer coisa é só vocês mandarem perguntas, tá? No Discord, aqui no grupo. A gente está postando coisas. Vocês estão tendo acesso agora? Nessa parte da biblioteca? Se eu não me engano, Agora foi. sim. Ah, tá. Ok. E a gente está postando músicas, coisas no YouTube para vocês treinarem pronúncia, para relembrar, né? Coisas de webtoon, novel, várias coisas lá. Então, assim, vejam, para vocês verem que vocês gostam e, sabe, entrar em contato com a língua mais. Beleza? Tudo certo? Gente? Tudo certo. Tá bom, estão dispensados. Tchau, Diane. Bye, bye. Bye bye, Wana. Milena? Ah, Milena saiu. Acabou.